E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o nosso último PET, também chamado de PET avaliativo. Antes de iniciar a correção, queria te pedir, se você não é inscrito no canal e puder nos ajudar aí, se inscreva, o botãozinho vermelho ali, ó, é gratuito, vai muito nos ajudar, tá bom? E se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o joinha. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Desejo a vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Beleza, então, pessoal. Nesse PET avaliativo, basicamente será cobrado todo o conteúdo visto nos PETs anteriores, tudo bem? Então, aqui está a nossa rota de estudos. O primeiro exercício fala de probabilidade. Observa o que é pedido. Considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, vamos pensar então em números de 3 algarismos. Vamos fazer aqui um espaço amostral. De 3 algarismos são muitos, mas pensando que eles têm que ter 1, 2 e 3 e os números devem ser distintos, fica mais fácil, né? Vamos organizando alguns aqui, ó. O primeiro deles poderia ser 1, 2 e 3. O 1, 3 e 2, poderia ser um outro. Agora não existe mais nenhum aqui que comece com 1, né? Porque eu não posso repetir, né? Então eu vou passar agora para o 2. Poderia escrever 2, 3, 1 ou 2, 1, 3. Então na casa de 200 também finalizou, porque eu não posso repetir nem o 2, nem o 3, nem o 1, né? Agora eu vou para a casa de 300, a última casa. Posso escrever 3, 2, 1 ou 3, 1, 2. Então, fechamos aqui o nosso espaço amostral, permutamos todos os algarismos solicitados aí. Então, contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosso espaço amostral tem 6 elementos. Agora, qual que é a probabilidade, escolhendo um deles, ser esse número escolhido ser par? Aí nós vamos para a regra da probabilidade, né? Que é sempre o que eu quero dividido por que eu tenho. O que eu quero? Eu quero números pares. Pares aqui eu tenho ó, o 1, 3, 2 e o 3, 2, 1. Ou seja, apenas o 132 e o 312 que são pares, não é verdade? Pensando nisso, então, ó, eu tenho eu quero duas possibilidades num total de 6. Então, a probabilidade é 2 em 6. Também posso simplificar, né? Ambos aqui, ó, por 2, ficaria tendo que a probabilidade é de 1/3. Se você quiser, pode deixar também como número, como porcentagem, né? Sabemos que 1/3 é igual a 33,33%. Isso aproximado, né, pessoal? Que dá uma dízima periódica aqui. Tudo bem? Vou apagar aqui a tinta. Vamos para a letra B. Probabilidade de ser ímpar. Os pares, nós vimos que esses dois aqui, né? Então, o resto é ímpar, né, pessoal? É terminado em 1 e 3, ó. São 4. Então, é 4 no total de 6. 4/6, que pode ser escrito como 2/3. Em porcentagem, né? Seria 66,66%. Múltiplos de 3. Agora, pessoal, vamos lembrar. Nós poderíamos testar um por um para ver quais deles são divisíveis por 3, mas tem uma regrinha que diz o seguinte, que para ser múltiplo de 3, a soma de seus algarismos tem que totalizar no múltiplo de 3. Vamos testar aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Se 6 é divisível por 3, 123 também o será. Tudo bem? Agora perceba, todos esses números aqui, ó, se eu somar ambos, será igual a 6. Porque eu não estou permutando 1, 2 e 3. Então, se eu somar aqui, ó, 1 mais 3, 4, mais 2 vai ser 6. Daqui também vai ser 6. Então, se a soma de todos é 6, todos são divisíveis por 3. Não gasta nem eu testar, não é verdade? Então, eu posso dizer que 6 em 6 são múltiplos de 3, ou seja, todos são 100%, né? Falando aí em porcentagens. Agora, pessoal, vamos para a letra D, maior que 200. Pessoal, maior que 200, nós temos ó, 231, 213, 321 e 312.
Então, eu tenho 4 em 6, que simplificando é igual a 2/3. Tudo bem? Então, vamos agora para o nosso exercício de número 2. Enem de 2015. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, disposta conforme a figura. Então, aqui é a bandeira. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, pode ser verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes, pessoal, adjacente significa vizinho, tá? Que divide, que está ao lado, adjacente, tá? Não sejam pintadas com a mesma cor. Então, se você pintar A de uma cor, a B não pode ser a mesma, tudo bem? Então, ó, o cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Então, vamos por parte, pessoal. Imagina que eu estou começando a pintar a bandeira, eu posso pintar a letra A de quantas cores diferentes? Esse trechinho aqui de A. Como eu tenho 3 cores, eu posso pintar de qualquer cor, de qualquer uma das 3. Então, vou colocar aqui, ó, 3 possibilidades. Mas só a nível para a gente conseguir fazer os outros, vamos imaginar que eu pinte com a cor verde. Tudo bem? Eu já estou com ela aqui. Mas lembrando que eu tenho 3 possibilidades distintas. Aí, já na letra B, eu não posso pintar de verde, porque é adjacente a A. Então, eu tenho qual possibilidade? Ou eu pinto de azul, ou eu pinto de amarelo. Então, eu vou pintar aqui de azul. Mas lembrando que eu tenho 2 possibilidades distintas. Mas a nível aí, para a gente didático aqui, ó, vamos imaginar que eu pinte ela de azul. Beleza? Aí perceba, a letra C, eu não vou poder pintar nem de verde, nem de azul, porque ela é adjacente às 2, né? Então, vou ter que pintar de amarela. Ou seja, eu só tenho uma única possibilidade para C, que tem que ser diferente do que está em A e diferente do que está em B. Já na D, acontece a mesma coisa. Eu só tenho uma possibilidade na letra D. Por quê? Porque ela é adjacente a A e a C. Então, pensando aqui nessas cores, né? A única possibilidade seria o próprio azul. Por quê? Porque amarelo e verde não pode. Então, aqui também nós teríamos apenas uma possibilidade. Já na letra E, perceba que nós teríamos 2, né? Porque ela é adjacente apenas à letra D. Então, eu poderia pintar ou de verde ou de amarelo. Então, observando aqui as possibilidades que nós temos, vamos organizar aqui o que nós encontramos. Pode ser 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2. Se eu multiplicar tudo isso, eu encontro o número certinho de maneiras diferentes. Mas como as minhas respostas estão assim, nem convém eu multiplicar, né? Basta encontrar qual resposta que condiz com isso aqui, que no caso é a letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para o exercício de número 3. São dados 4 números, x, y, 4 e 6, nessa ordem. Sabendo que os 3 primeiros estão em PA e os 3 últimos estão em PG, determine x e y. Então, pessoal, basicamente o exercício está falando o seguinte, os 3 primeiros são x, y e 4. Isso está no formato de uma PA, progressão aritmética. Já o y, 4 e 6, ou seja, os 3 últimos, está no formato de uma PG, uma progressão geométrica. Então, pessoal, primeiro passo aqui nós vamos ter que resolver para descobrir quem é x e y. Eu vou investir na PG, porque a PG só tem uma incógnita, né? Será mais fácil encontrar o y aqui para depois eu vir na PA. Então, vamos aqui. Primeiro passo nessa PG, o que a gente pode identificar nela? A razão. Para quem não lembra, a razão de uma PG é você pegar um termo e dividir pelo antecessor, né? Essa é a razão. Então, a razão dessa PG é 6 dividido por 4, que eu também posso simplificar ambos por 2 aqui e chegar em 3 meios. Esta é a razão com que ela vai crescendo aí. Pensando nisso, então, e sendo uma PG, a razão tem que ser a mesma entre os termos, então eu posso dizer que a diferença de y para 4 é 3 meios. Ou seja, y vezes a razão, que é 3 meios, é igual a 4. Escrevendo isso, eu consigo encontrar o valor de y. Basta eu passar o 2 dividindo, eu jogo ele para o outro lado multiplicando,
fico tendo 3 vezes 2, 8. O 3 que está multiplicando o y, eu passo dividindo. Então, acabei de encontrar o valor de y aqui, ó, é igual a 8 terços. Então, a primeira parte do exercício está ok. E com esse y, eu já substituo ele aqui na minha PA, perceba, vai ficar facinho de encontrar o meu valor de x. Um detalhe, pessoal, que aqui na PA, ó, a razão que é dada por R, ela não é a divisão de um termo pelo seu anterior, mas sim a subtração. Então, eu vou pegar 4 terços e vou subtrair por, perdão, 4, né? E subtrair por 8 terços. Então, fazendo isso, ó, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui entre 4 e 1. Então, fico tendo aqui, ó, seria 3, né? 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. Então, são 12 terços menos 8 terços. Portanto, 12 menos 8 é igual a 4 terços. Esta é a razão da minha PA. Tranquilo? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que x, como eu estou uma PA, aqui eu vou somar, né? X mais a razão é igual a y. Ou seja, x mais a razão é igual a 8 terços. Pensando nisso, eu passo o meu 4 terços para o outro lado. Ele está somando, eu passo subtraindo. 8 terços menos 4 terços, conservo os denominadores. Subtraio aqui os meus numeradores. 8 menos 4, 4 terços. Então, essa é a nossa resposta para x e essa para a nossa resposta para y. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Questãozinha muito bacana aí, pessoal, do Enem de 2017. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Então, pessoal, vamos nessa, né? Imagine comigo, ela encheu a câmera 2 vezes. Da primeira vez, seria 10 minutos de vídeo mais 190 fotos. Aí da outra vez ela encheu de uma forma diferente, né? Ela gravou 15 minutos de vídeo mais 150 fotos. Então vamos pensar aqui, vamos interpretar esses resultados. Ó, de 10 para 15, aumentou quantos? 5 minutos. Então, aumentaram 5 minutos de vídeo. E para isso, né, ocupando o mesmo espaço, o que aconteceu? De 190 para 150, diminuíram 40 fotos. Então, eu posso dizer, né, que nos dois momentos o armazenamento foi o mesmo, né? Eu posso dizer, então, que 5 minutos é igual a 40 fotos. Não é verdade? E, pensando melhor nisso ainda, eu posso passar dividindo aqui os 5, né? Para saber quanto que é um minuto. Então, se 5 minutos é igual a 40 fotos, 1 minuto é igual a 40 fotos dividido por 5. Ou seja, 1 minuto equivale a 8 fotos. Agora ficou fácil de resolver, né, pessoal? Por quê? Ela quer colocar só fotos da próxima vez. Quantas fotos caberão? Nós podemos substituir isso em qualquer uma dessas situações. Ó, vou pegar essa primeira. No lugar de 10 minutos, então, ela pode colocar para cada minuto 8 fotos. 10 vezes 8, ela pode colocar 80 fotos no lugar dos 10 minutos. 80 mais 190, 270 fotos. Se caso você ficou meio na dúvida, pode também substituir aqui, ó, o 15, no lugar do 15 minutos, colocar 15 vezes 8, né? Porque a cada minuto 8 fotos, a resposta será a mesma, tá? A resposta é a letra C. Tudo bem? Exercício de número 5. Complete a tabela a seguir. Então, pessoal, esse exercício já está nos falando de trigonometria. Então, vamos lá, ó. Em graus, 0 graus. 0 graus transformando para radiano é igual a quanto? É 0 radianos, né, pessoal? Para quem não lembra, para a gente transformar de graus para radianos, tem um macetezinho muito bacana que basta você pegar o grau,
a zero. Você multiplica por π e divide por 180. 0 vezes π é zero, dividido por 180 é igual a zero. O seno de zero. Seno de zero, pessoal, basicamente é o quê? É zero, né? Pensando que a projeção no cateto, ou melhor, projeção no eixo Y. Cosseno de zero é quanto? É 1. Tudo bem? Lembra disso? Porque é a projeção no eixo X. Tenho aulas disso no canal, tá, pessoal? Trigonometria, se vocês quiserem assistir, pode pesquisar lá nas playlists de trigonometria, que é muito bacana para aprimorar aí para o Enem e para os vestibulares, tá? Tangente de alfa. Pensa comigo, tangente de zero é quanto? A tangente, pessoal, tem um macetezinho bacana, que é o seguinte, tangente é igual a seno dividido por cosseno. Então, se eu já tenho que o seno do ângulo é zero e o cosseno é 1, 0 dividido por 1 é zero. Então, a tangente vai ser zero. Aqui, ó, é-me dado em radianos um ângulo, um arco de π sobre 4. Π sobre 4, eu vou ter que transformar ele para graus. Aqui, pessoal, quando eu tenho em radianos e quero transformar para graus, tem um macete muito bacana que basta no lugar do π eu colocar 180. Porque tem a propriedade da relação que π é igual a 180 graus, não é verdade? Então, eu colocando π sobre 4 é a mesma coisa que 180 dividido por 4, que é igual a 45 graus. Então, aqui seria 45. O seno de 45, aí você vai lembrar da tabelinha dos arcos notáveis, né? Ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno é a mesma coisa. E a tangente, ó, se eu estou dividindo raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, se eu divido uma coisa por ela mesma, é sempre igual a 1. Tudo bem? 90 graus em radianos, o que eu faço? 90 π dividido por 180. Posso simplificar aqui, ó, fico tendo 1 e 2, ou seja, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Seno de 90 graus, ele é igual a 1. Lembrando lá que ele ocupa toda a projeção no eixo Y. Já no cosseno, é igual a zero. Professor, por que tem esse tracinho aqui na tangente? Simples, né? Perceba comigo, se eu for calcular a tangente não é seno sobre cosseno, o seno não é 1. Então, ficaria 1 dividido por zero. E isso matematicamente não existe. Nenhum número divide por zero. Então, 1 dividido por zero não existe, por isso que o próprio PET já deixou aqui esse tracinho que não existe, tá bom? Π. Π é fácil, né? Π a gente sabe que é 180 graus. E o π, ó, o seno dele é zero e o cosseno é menos 1, porque ele ocupa toda a projeção do eixo X, mas na parte negativa. Dividindo 0 por menos 1 é igual a zero, né? Ou seja, a tangente aí de 180. 3π sobre 2 radianos, para a gente transformar, ó, no lugar do π a gente coloca 180 e divide por 2. Posso simplificar ambos aqui, fica 91, 3 vezes 90, 270 graus. Ou seja, o ângulo é 270 graus. O ângulo de 270 graus, o seno dele é igual a menos 1. O cosseno dele é igual a zero. E não existe tangente pelo mesmo fato que, se eu dividir menos 1 para zero, não temos um valor indeterminado, né? 360. 360, a gente pode pensar que 360 é 2 vezes 180. 180 é π, então 360 é 2 vezes π. Não é verdade? O seno de 360, ele é o mesmo que zero, porque os dois são côngruos, né? Representam o mesmo arco. É o mesmo que zero aqui então, ó. Então, os resultados serão os mesmos, ó, 0, 1 e 0. Aqui o exercício continua e pede para a gente construir a circunferência trigonométrica e marcar cada um dos arcos citados acima. Então, eu vou apagar aqui, ó, minha tinta e eu vou construir ela. Primeiro passo, faça a circunferência, né? Pense aí nos nossos eixos, o eixo X e o eixo Y. E vamos marcar o ângulo de 0 graus. 0 graus, ele nem sai do lugar, né? Esse aqui, ó. 45, ele é metade de 90, então ele vem por aqui, ó. Tudo bem? 90 graus, aqui em cima. 180 vem para cá.
270 aqui embaixo, né? E o 360, ele é côngruo ao zero, ou seja, ele vem aqui também, ele é uma volta completinha. Pessoal, você quer aprofundar em trigonometria? Te aconselho, tá? Dá uma olhadinha aí, eu tenho 7 aulas voltadas para a trigonometria. Se você assistir às 7, te garanto que você vai sair craque aí nesse tema, tudo bem? Então vamos continuando aqui. Exercício de número 6, preencha o quadro comparativo sobre alguns dos sólidos geométricos estudados. Então vamos lá, o prisma. Qual que é a definição de prisma? Pessoal, eu coloquei uma definição aqui pessoal, uma coisa que eu ensino para os meus alunos assim, porque é uma forma mais fácil deles gravarem. Então vamos lá, ó. Prisma é um poliedro cujas bases são paralelas e congruentes, beleza? Elementos: arestas, vértice, base, face lateral e altura. Estes são os elementos que um prisma contém, né? A classificação dele é feita de acordo com o formato da base. Por exemplo, nós temos prismas triangular, prisma quadrangular, hexagonal. O que classifica isso é o formato da base. E ele também pode ser classificado em reto ou oblíquo, de acordo aí com o seu posicionamento das arestas laterais. As características da planificação, algumas que a gente pode citar, é que as bases são congruentes e todas as faces laterais têm formato de paralelogramo. O que é isso? Quando você abre ele, todos têm esse formato aqui, ó, de um paralelogramo. Um paralelogramo, pessoal, para quem não sabe, é um quadrilátero que possui os seus dois lados opostos paralelos. Então, esse aqui é um paralelogramo, né, o retângulo. Este aqui também, ó, é um paralelogramo, tudo bem? Continuando, a pirâmide. A pirâmide é a que o pessoal mais lembra do Egito, né? Qual que é a definição de pirâmide? Ó, é formada por uma base, no formato de polígono, e a outra extremidade é apenas um vértice. Então, o que diferencia o prisma da pirâmide é que no topo dela, em vez de ter outra base, tem um vértice. Os elementos são arestas, vértices, base, face lateral e altura. Praticamente os mesmos do prisma, né? Temos também os outros elementos, como a apótema, mas assim, não são tão utilizados. Mas se você quiser colocar aqui também como elemento, ou apótema, poderia também, tá? Fica até mais completo. Classificação, a mesma, né? Ó, de acordo com o formato da base, podendo ser uma pirâmide triangular, quadrangular e reto ou oblíquo. Características: a base é um polígono e as demais laterais formam os triângulos. Então, independente da base, pessoal, a lateral de uma pirâmide será triangular, não é verdade? Cilindro, formada por duas bases circulares, congruentes e paralelas. Eu costumo dizer que o cilindro ele é bem parecido com o prisma. A única diferença é que a base do cilindro é circular, enquanto a base do prisma são polígonos, né? Aí já as classificações são base, altura e geratriz. Perceba, o cilindro não tem aresta nem vértice, não é verdade? Por que isso acontece? Porque as arestas precisam ser retas, né? No lugar da aresta, ele possui geratriz e vértice, ele não possui nenhum. Classificação. A única classificação dele seria reto ou oblíquo. Características da planificação, ele possui dois círculos e um retângulo. O cone, ele é como se fosse o que a pirâmide é para o prisma, o cone é para o cilindro. Pense sim. Então, ele é formado por uma base circular e a outra extremidade possui apenas um vértice. As bases, ele possui, né, como elemento bases, altura, vértice e geratriz. Perceba, o cone possui um vértice, coisa que o cilindro não tem. Pode ser classificado em reto ou oblíquo e ele é dividido em um círculo e um setor circular. Para quem não sabe, pessoal, um setor circular é um pedacinho de uma circunferência. Então, quando a gente abre um cone, ele fica com esse formatinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Um pedacinho de uma circunferência e uma circunferência. Tranquilo, pessoal? Sendo assim, nós finalizamos por aqui a nossa correção. Agora, pessoal, tem essa autoavaliação aqui. Para que serve isso? Isso é uma resposta pessoal sua sobre o que você entendeu no decorrer desse PET. Não só desse, mas de todos os outros anteriores, tudo bem? Então, você, exemplo, ó, vai ler a primeira afirmativa aqui.
consigo aplicar o princípio fundamental da contagem na resolução de problemas. Se você consegue, você aprendeu isso, você vem aqui e marca sim. Se você conseguiu aprender, mas não com tanta qualidade, tem um pouco de dúvida ou muita dúvida, você vai marcar em parte. Mas se você não conseguiu mesmo, não entendeu nada, você marca não. Tudo bem? E assim sucessivamente para as demais opções. Tudo bem? Então, meus amigos, encerramos aqui o PET. Graças a Deus conseguimos passar por esse ano. Queria agradecer a atenção de vocês, a todos vocês que se inscreveram no canal. Se ainda não se inscreveu, está a tempo. Se possível, inscreva, dê essa força para a gente aí, tá? E queria dizer que o canal continua. Se você está preparando para o Enem, nós iremos postar várias aulas voltadas para o Enem. Teremos algumas lives também preparatórias. Conto com a presença de vocês, tá? Continua com a gente aí. Meu muito obrigado. Desejo a vocês um bom final de ano, boas festas. Fiquem com Deus e até mais.